Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão difíceis de lidar? Parece que não importa o quanto tentemos. Há certas personalidades que simplesmente resistem a qualquer tentativa de convivência harmoniosa. Às vezes, a origem desse comportamento pode ser astrológica. Hoje vamos falar sobre os signos do zodíaco mais difíceis de dominar. Não estamos falando de teimosia comum ou de um temperamento rebelde, mas de personalidades que são quase indomáveis devido à força de sua essência. São pessoas que têm uma visão tão forte de si mesmas e do mundo ao seu redor que moldá-las ou controlá-las é uma tarefa quase impossível. O primeiro signo que vamos explorar é Capricórnio. Capricornianos são conhecidos por sua determinação implacável. Para eles, vida é sinônimo de disciplina, foco e controle. Tudo o que fazem é meticulosamente planejado, e qualquer desvio do plano original é visto como uma ameaça. Isso explica por que conviver com um capricorniano pode ser tão difícil. Eles simplesmente não aceitam interferências. Se alguém tenta sugerir um caminho diferente ou mudar algo que já está decidido, pode esperar resistência imediata. Capricornianos acreditam que sabem o que é melhor e não têm paciência para opiniões contrárias. E embora muitas vezes sejam vistos como pessoas frias e calculistas, a verdade é que eles têm um lado emocional muito mais complexo do que aparentam. Quando se magoam, dificilmente falam sobre isso. Em vez de confrontar o problema, eles preferem se distanciar, o que pode ser ainda mais frustrante para quem está ao redor. Com o tempo, essas mágoas não resolvidas podem influenciar a maneira como tratam as pessoas, tornando-os ainda mais fechados e difíceis de conviver. Touro é outro signo que entra na lista dos mais difíceis de dominar, mas por razões um pouco diferentes. Taurinos são incrivelmente teimosos, talvez o signo mais teimoso de todo o zodíaco. Quando um taurino coloca algo na cabeça, é praticamente impossível fazê-lo mudar de ideia. Eles são governados por uma busca incessante por segurança e estabilidade, o que significa que qualquer coisa que possa abalar essa segurança é automaticamente vista como uma ameaça. Isso os torna extremamente resistentes a mudanças. Mesmo quando confrontados com argumentos lógicos ou novas informações, os taurinos tendem a se fechar. Esse comportamento pode ser muito frustrante para as pessoas ao redor, pois parece que eles simplesmente não estão dispostos a se comprometer. Além disso, taurinos podem ser surpreendentemente rudes em suas interações. Eles não gostam de perder tempo com jogos emocionais ou sensibilidades. Se um taurino acredita que está certo, ele não terá problemas em ignorar os sentimentos de quem discorda. Essa combinação de teimosia e franqueza pode fazer com que as pessoas ao redor se sintam desvalorizadas ou ignoradas, o que torna a convivência com touro um verdadeiro desafio. Agora vamos falar sobre Virgem. Virginianos têm uma reputação de serem perfeccionistas, e isso não é à toa. Eles são extremamente críticos, tanto consigo mesmos quanto com os outros. Para Virgem, o mundo é um lugar que precisa ser constantemente melhorado, e eles não têm medo de apontar as falhas que veem. Isso faz com que muitas vezes sejam percebidos como duros ou insensíveis, mesmo quando estão apenas tentando ajudar. Quando você pede a opinião de um virginiano, pode ter certeza de que a resposta será honesta, mas muitas vezes também brutal. Eles não têm paciência para elogios vazios ou críticas disfarçadas. Se algo está errado, eles vão te dizer, e muitas vezes sem se preocupar muito em suavizar as palavras. Isso pode ser difícil de aceitar, especialmente para pessoas mais sensíveis. Além disso, virginianos são extremamente detalhistas. Eles notam coisas que passam despercebidas para os outros, e isso pode levá-los a serem excessivamente exigentes. Se algo não está à altura de seus padrões, eles vão apontar isso, o que pode fazer com que outras pessoas se sintam constantemente julgadas. No entanto, essa crítica constante também é uma forma de defesa. Quando se sentem ameaçados ou fora de controle, os virginianos tendem a se tornar ainda mais críticos, como uma maneira de reafirmar seu senso de segurança. Gêmeos, por outro lado, traz um tipo diferente de desafio. Os geminianos são conhecidos por sua natureza dual, e isso pode fazer com que sejam extremamente imprevisíveis. Em um momento, eles podem ser encantadores, sociáveis e fáceis de lidar, mas no próximo, podem parecer distantes, desinteressados e difíceis de entender.
Essa inconstância pode tornar a convivência com eles uma verdadeira montanha-russa. Gêmeos é um signo regido pelo ar, o que significa que eles estão sempre em movimento, tanto mental quanto fisicamente. Sua mente é uma verdadeira fábrica de ideias, sempre pulando de um pensamento para outro, o que pode fazer com que eles percam o foco ou se desinteressem rapidamente. Isso pode ser frustrante para quem está tentando ter uma conversa séria ou construir algo duradouro com eles. Além disso, os geminianos podem ser extremamente sensíveis, mas têm dificuldade em lidar com essa sensibilidade. Quando se sentem criticados ou desvalorizados, sua primeira reação geralmente é a indiferença. Eles fingem que não se importam, mas, por dentro, a crítica pode estar corroendo sua autoestima. Essa dualidade entre o que mostram ao mundo e o que realmente sentem pode tornar muito difícil para os outros entenderem suas verdadeiras motivações. Agora chegamos a Escorpião, um dos signos mais intensos e enigmáticos do zodíaco. Escorpianos são conhecidos por sua paixão e profundidade emocional, mas também por sua tendência a serem extremamente controladores. Para um escorpiano, o mundo é um lugar de poder e vulnerabilidade, e eles estão constantemente tentando garantir que ninguém os veja como vulneráveis. Isso faz com que sejam desconfiados e muitas vezes manipuladores. Se um escorpiano sente que foi traído ou enganado, ele não vai descansar até que a situação seja resolvida. E em alguns casos, isso pode significar vingança. Eles são mestres em identificar os pontos fracos das pessoas e não hesitam em usá-los se acreditarem que é necessário para se proteger. Isso pode tornar os conflitos com escorpianos especialmente intensos, pois eles não têm medo de ir até o limite para garantir que saiam por cima. No entanto, essa intensidade também pode ser uma de suas maiores qualidades. Quando um escorpiano está comprometido com algo ou alguém, ele o faz com toda a sua alma, mas ao mesmo tempo, essa dedicação pode facilmente se transformar em possessividade, o que pode ser sufocante para quem está do outro lado. Áries é outro signo que não passa despercebido. Regidos pelo fogo, arianos são impulsivos, apaixonados e sempre prontos para a ação. Eles não gostam de esperar e muitas vezes agem sem pensar nas consequências. Isso faz com que sejam líderes naturais, mas também pode torná-los difíceis de lidar em situações que exigem paciência ou delicadeza. Arianos têm uma visão muito clara do que querem e raramente aceitam compromissos ou opiniões contrárias. Quando algo dá errado, eles preferem seguir em frente e deixar os problemas para trás, em vez de lidar com eles de maneira direta. Essa atitude pode ser frustrante para quem precisa de resolução ou fechamento em uma situação. Além disso, arianos têm uma tendência a se entediar rapidamente. Eles precisam de constante estímulo e aventura, e se as coisas ficarem muito monótonas, eles rapidamente perdem o interesse. Isso pode fazer com que seus relacionamentos ou compromissos profissionais sejam mais voláteis. Por fim, temos Aquário, o signo da inovação e do pensamento livre. Aquarianos são conhecidos por sua mente aberta e sua capacidade de aceitar as diferenças dos outros. Mas, ironicamente, eles próprios podem ser bastante difíceis de se conectar emocionalmente. Eles têm uma tendência a se distanciar das emoções e preferem viver no reino das ideias. Isso pode fazer com que sejam vistos como frios ou indiferentes, quando, na verdade, estão apenas tentando evitar o caos emocional. Aquarianos são extremamente independentes e valorizam sua liberdade acima de tudo, o que pode ser desafiador para aqueles que buscam um vínculo emocional mais profundo. Além disso, eles têm dificuldade em expressar seus sentimentos, o que pode criar uma barreira invisível nos relacionamentos. Eles esperam que as pessoas ao seu redor adivinhem o que estão sentindo ou pensando, o que pode gerar frustração e mal-entendidos. Chegamos ao fim dessa análise sobre os signos mais difíceis de dominar. É importante lembrar que todos nós, independentemente do signo, temos nossas próprias complexidades e desafios. A astrologia pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e aos outros, mas não define quem somos completamente. Se você se identificou com algum desses signos ou conhece alguém que se encaixa nessas descrições, saiba que o autoconhecimento é o primeiro passo para melhorar qualquer relacionamento. A convivência, seja ela com Capricórnio, Touro, Virgem, Gêmeos, Escorpião, Áries ou Aquário, requer paciência, compreensão
e, acima de tudo, empatia. E claro, a astrologia é apenas uma ferramenta que nos oferece insights sobre nossas personalidades. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o zodíaco, espiritualidade e autoconhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações.